Ok, obrigado mais uma vez. Bom dia a todos que nos assistem. Bom, falar desse projeto sempre é muito gratificante pelos resultados que o NIP vem apresentando ao longo dos anos. O projeto começou, né, de maneira bem resumida, o projeto começou em 2017 como projeto de extensão, um projeto de extensão nosso, e pretendia atender algumas dificuldades aqui da cidade. Para quem não conhece aqui Tucuruí, nós estamos aqui, o nosso campus do IFPA fica colado aqui na usina hidrelétrica de Tucuruí, né? Nós somos privilegiados, inclusive, pela vista, pela paisagem que a gente tem aqui, mas a cidade tem outra particularidade. É uma cidade tipicamente de universidades, de faculdades públicas, privadas, e o Instituto já está em Tucuruí há 30 anos, e eu sou funcionário de carreira do Instituto desde 2008. E nós sempre nos incomodamos com a dificuldade dos nossos alunos na geração de oportunidades de estágios. Muita dificuldade para colocar os alunos para trabalhar no poder público municipal, muita dificuldade com as empresas. E aí, aos meninos, isso está no PPC dos cursos, né, tanto da engenharia quanto dos cursos técnicos, essa dificuldade sempre existiu. Então, nós pensamos inicialmente num projeto de extensão que fosse capaz de diminuir isso. E aí nós tínhamos uma carreta tecnológica que veio para o campus aqui com o objetivo de fazer cursos de extensão, mas essa carreta só tem o baú, né, toda equipada com Wi-Fi, com plataforma elevatória, com computadores, com software de engenharia que nós tínhamos, né, no curso de edificações, a gente então, mas nós não temos o cavalo mecânico, então ela ficava parada no campus. E aí a gente resolveu trazer os softwares que nós tínhamos lá no curso de edificações para dentro da carreta e montamos um escritório chamado NIP, inicialmente denominado de Núcleo Integrado de Projetos de Engenharia. Né? Esse núcleo, ele tinha, nesse momento, a gente foi pressionado também por uma situação atípica que surgiu. O DENIT não tem algumas ações compensatórias que precisa desenvolver na região, junto com a Eletronorte, por conta da construção da usina e também das reclusas de Tucuruí. E aí, naquele momento, tinha um projeto chamado de Projeto Ipirá, era um projeto de 18 milhões de reais, e o campus só tinha um engenheiro, e esse engenheiro tinha passado por concurso para ser professor, para virar professor, que é o professor Terles, né, que hoje está junto conosco aí, junto com o professor Paiva, que é coordenador do curso de edificações, e o Felipe, que agora é engenheiro do campus efetivo. E aí nós conversamos com a direção e a gente resolveu montar uma equipe para que o projeto pudesse caminhar. E nós fizemos toda a parte de engenharia, utilizando os softwares, com alunos nossos do curso de edificações, com aluno de engenharia civil da Universidade Federal do Pará, que aqui no campus nós temos engenharia sanitária, mas civil é a Universidade Federal quem tem. E aí nós conseguimos montar essa equipe e o projeto foi um sucesso, foi aprovado em todas as instâncias de engenharia do IFPA, né, da própria DINF, Divisão de Infraestrutura nossa, todas as instâncias de engenharia do DENIT, passou pela Procuradoria Jurídica do Instituto, passou pela Procuradoria Jurídica do IF, mas infelizmente na hora de colocar em prática, né, faltou orçamento. Então mas o projeto está pronto, né, e foi aprovado. Depois nós tivemos também algumas experiências aqui dentro com o desenvolvimento de um restaurante universitário para o campus. Não foi colocado no artigo, mas nós temos também uma outra experiência com regularização fundiária, que também é foco, né, desenvolvida um bairro inteiro, nós fizemos aqui com curso de edificações e agrimensura, sempre colocando os alunos. Então, o NIP é isso. Hoje, a gente tem aí, já no nosso currículo, uma gama muito grande de alunos que saíram do NIP, foram trabalhar, conseguiram vaga em empresas como a Vale do Rio Doce, aqui em Canaã dos Carajás, Parauapebas, o município fica a 300 quilômetros em média aqui de Tucuruí, fora aqueles que tiveram a oportunidade de passar em concurso. Por quê? Porque dentro do curso, dentro do projeto de extensão, inicialmente, a gente fazia da seguinte forma, né? O aluno ficava 6 meses, os 3 primeiros meses a gente desenvolvia com eles cursos de AutoCAD, de Eberic, de Lumine, de IDOS,
né, de SketchUp, em todos os cursos, todos os softwares que nós dispomos aqui, que o Instituto Federal comprou para nos auxiliar nas nossas tarefas. E, diante disso, esses meninos ficavam 3 meses, e os outros 3 meses eles desenvolviam os projetos que a gente demandava. Então, até hoje está funcionando dessa forma, né? Agora, qual é o diferencial de hoje, dia 29 de setembro de 2021? Nós estamos agora nos preparando para sair de dentro da carreta e vamos ocupar um bloco inteiro do Instituto Federal no centro da Vila Residencial da Eletronorte, um local extremamente privilegiado, é um núcleo de desenvolvimento, inclusive, com vários outros parceiros, como o IBGE, o ICMBio, o consórcio dos 7 municípios alagados aqui do entorno, o Sistema Sescop, a Organização de Cooperativas do Brasil, de forma que nós iremos nos fortalecer ainda muito mais. E a gente hoje também está envolvido no principal problema de regularização fundiária aqui da cidade, são 12 mil pessoas, que é a regularização fundiária das 2.600 casas da Vila Residencial da Eletronorte. Com o final das obras, a Eletronorte nós estamos aguardando um parecer, está passando isso para a Secretaria de Patrimônio da União, e o NIP deverá ser responsável por fazer essa parte de topografia, de levantamento aerofotogramétrico, que nós dispomos aqui no Instituto desses equipamentos. Então, serão mais oportunidades que os nossos alunos terão, né, para colocar em prática aquilo que aprenderam na sala de aula. Os nossos professores também terão essa oportunidade de interagir nessa teoria, né, teoria e prática, de forma que esse processo de ensino-aprendizado tem mostrado resultados extremamente satisfatórios. E aí a gente fica aqui, feito esse resumo, né, aberto a qualquer tipo de pergunta e alternativas também que possam nos ajudar a melhorar o projeto. Muito obrigado. Obrigado, Midson. Eu vejo com muito prazer essa iniciativa, né? Eu também estou aqui no campus fora de sede, que está se estabelecendo perto da sede, são 100 quilômetros, não são essas distâncias do Pará, né? Mas, evidentemente, que é uma iniciativa que eu vou até querer me familiarizar melhor. Parabéns. A palavra está aberta. Não sei se o professor Luiz Carlos gostaria de fazer alguma observação. Professora, não. Não, tá, obrigada. Bom dia, professor. Bom dia. Marina, temos alguma pergunta? Marina? Bom, se algum dos presentes tiver algum questionamento, então a palavra ainda está aberta. Tem uma pergunta aqui do Lucas. O laboratório é utilizado como ambiente para o desenvolvimento de projetos do escopo das disciplinas do curso? Sim. Todos os alunos, essa integração que é interessante dentro do NIP. Por quê? O aluno de civil, a gente baseia, né, os nossos projetos no PPC do curso do aluno. Então, por exemplo, nós temos um convênio com a Universidade Federal do Pará. A primeira medida que a gente tomou foi de procurar o PPC para saber quantas horas ele precisa ter de extensão, quantas horas é o estágio dele, quantas horas o trabalho de conclusão de curso, que tipo de projeto que ele pode atuar, e principalmente qual é a matriz curricular desse curso, qual a grade curricular, né, quais são os assuntos que são abordados na disciplina, para que a gente possa estar atuando. Então, hoje a gente tem um engenheiro do campus, né? A gente sabe que o professor ele tem as suas atividades de carga horária de sala de aula que não pode permanecer o tempo todo dentro da carreta. A gente procura fazer um rodízio, Lucas, mas de forma que o aluno não fica só, né? A gente tem o nosso engenheiro, que acaba sendo também uma parceria de mão dupla, né? O engenheiro sozinho ele não faz nada, ele não consegue fazer nada, que é o Felipe,
né? E a gente acaba ajudando o Felipe também nos ajuda participando do NIP, orientando os alunos de forma que os projetos conseguem caminhar e caminhar com sucesso. Obrigado, Midson. Nós vamos ter que avançar pelo tempo. Perfeito. Fique à vontade, estou por aqui. Essa quarta dimensão nos limita muito. Eu só queria, professora, rapidamente, sim, por favor, mais uma vez, reforçar, né, que esse aqui é um trabalho que não é um trabalho só meu. Desse artigo participam comigo o engenheiro Felipe Souza, o professor Elineu Paiva, que hoje é um dos coordenadores aqui do curso de edificações, e o professor Terli Silva. E juntos a gente está se organizando, claro que tem outros professores, né, mas o artigo está no nosso nome, e a gente está se organizando para já no final de 2022, começo de 2023, nós lançarmos o primeiro curso de pós-graduação em regularização fundiária e habitação aqui da região. Obrigado. Nossa, muito bom. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Eu chamo agora o Lucas Ribeiro Mata, ou alguém que vai apresentar o trabalho 3420, orientado com a participação da professora Roseli de Deus Lopes. O Lucas se encontra na sala? Se encontra, estou aqui. Bom dia, Lucas, está com a palavra. Bom dia a todos e todas. Nós temos um tempo curto, né? Então vamos ver se a gente consegue cumprir os 10 minutos. Já estamos em atraso. Só vou comentar um pouco sobre o trabalho. O trabalho que eu escrevi para o Cobenji, ele foi fruto de uma experiência minha como monitor de uma disciplina que foi conduzida pela professora Roseli e pelo professor Zancu, que é do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP. Essa disciplina, ela não consta como obrigatória em nenhum currículo da USP. Ela é uma disciplina de escolha livre para os estudantes e, em geral, você tem 70 estudantes de diferentes unidades de ensino. Claro que a maior parte dos estudantes acaba vindo da Escola Politécnica, mas tem participação de estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Economia, do Instituto de Matemática e Estatística, do pessoal também lá do Instituto de Biologia. E a ideia dessa disciplina é trabalhar a questão do desenvolvimento de produtos, baseado em problemas reais, trazidos por empresas parceiras para a disciplina. Então, os alunos eles têm que fazer visitas técnicas, eles têm que fazer o levantamento de requisitos, e analisar, né, utilizar metodologias e técnicas no sentido de tanto de pensar em diferentes soluções para o problema, de modo a atender os requirements, os requisitos que foram identificados na visita e nas conversas de campo com os stakeholders envolvidos no problema, e também toda a questão de fazer a prototipagem, porque no final da disciplina eles têm que apresentar um protótipo funcional, eles têm que realizar testes para testar se o protótipo ele é capaz ou ele tem potencial de ser de fato uma solução para o problema. E a avaliação dessa disciplina, ela é realizada ao longo do desenvolvimento dos projetos. Então, a disciplina ela é estruturada em torno de missões. Os projetos têm que entregar, por exemplo, a primeira missão é a missão básica, de você formar uma equipe multidisciplinar e escolher um problema dentre os 9 apresentados. Você tem 70 alunos divididos em 9 equipes, e a missão final é a entrega do relatório. Depois da apresentação, você tem uma apresentação intermediária com a participação dos parceiros e também a apresentação final com a apresentação dos parceiros. Então, no último oferecimento, no primeiro semestre de 2020, no penúltimo oferecimento, que teve essa disciplina agora no semestre de 21, os alunos, o contexto do problema foi a indústria 4.0, foi o desafio da transformação digital. Então, os professores procuraram selecionar empresas que tivessem problemas relacionados com a transformação digital, até para desenvolver nos estudantes essa questão da habilidade e competência voltada para a transformação digital, que é um dos desafios no Brasil nesse momento, né? Segundo indicadores do Banco Mundial e outras instituições internacionais. Basicamente, esse foi o meu artigo, foi assim, um relato dessa disciplina, de como essa disciplina foi construída, e também alguns resultados, que é uma disciplina que vem sendo ofertada na escola desde 2013. E
já produziu patentes nessa questão de busca de soluções, startups já foram formadas, 2 ao longo dessa disciplina, e, claro, uma ampla rede de networking entre estudantes, escola e empresas parceiras, que acho que gera um ganho para todos, né? Tanto para a universidade, tanto para o aprendizado dos alunos e também para as empresas, né? Que melhora a percepção, inclusive, do setor empresarial em relação ao papel da universidade. Obrigada, Lucas. Um trabalho realmente muito interessante. Na verdade, eu acompanho com muita atenção a atuação da Poli, e principalmente alguns professores, como o professor Nacal, o professor Aquiles, a própria professora Roseli, né? Estão preocupados nessa questão da aprendizagem e sempre com iniciativas assim inovadoras, né? Ou inspiradoras até. Parabéns. Aqui nós temos um comentário da Moira, falando que nunca tinha visto uma disciplina com essa proposta no Brasil, achou muito interessante. Com certeza, nós vamos poder olhar com mais cuidado no artigo, quem tiver mais interesse, e os contatos também estão lá, né, Lucas? Para que as pessoas possam também fazer um diálogo maior. Eu deixo, não sei se o professor Luiz Carlos Santos gostaria de fazer algum comentário, ou os demais que estão aqui assistindo. Ainda temos alguns minutinhos. Não tem nenhum comentário aqui não, mas não tem nenhuma pergunta não. Obrigado. Obrigada. Passemos então à próxima apresentação. A próxima apresentação que nós temos é uma apresentação os autores são Miguel Boing e Vitória Bianchim, a importância do aprendizado fora da sala de aula, né? Beatriz. Oi? Desculpe. Não. Quem vai apresentar? Está presente a Beatriz. É o Miguel ou a Vitória, né? É a Vitória Beatriz Bianchim. Estão presentes? Que pena, um trabalho tão interessante. Uhum. Eu particularmente gosto muito de ter esse olhar mais amplo, né? Porque realmente o estudante, isso eu acho que é algo que nós vamos ter, assim, como resultado bastante negativo desse nosso momento virtual, né? Exclusivamente virtual. Nós já estamos retornando aos poucos à presencialidade, mas esse ano e meio que nós estamos na virtualidade realmente dificultam o estudante a ter outros espaços fora da sala de aula, né? Por mais que a gente produza muitas atividades, né, lives, etc., e convidemos muitas pessoas de muito longe, esses espaços que o aluno frequenta, né, nas universidades ou nas faculdades, por sua conta, realmente vão fazendo parte da sua formação e são parte importante da sua formação. Mas, pelo visto, nenhum dos dois autores está aqui para apresentar, né? Pode ser que tenha tido algum problema também, né? Então, passemos para o seguinte, que é um trabalho de autoria do Tiago Alves. O Tiago está presente? Cefet Minas. Também não está presente? Pode ser tem aqui
Estás localizando alguém? Tem o Natal Júnior, né? Tiago ou Natal, algum dos dois estão presentes? Eu não estou vendo aqui na sala. Não sei se alguém está a par desse assunto, gostaria de fazer algum comentário. Fique à vontade. Se não, passemos então para o próximo trabalho, que é o 3521. A Kátia de La Salles até foi a primeira a chegar na sessão, né? Kátia, seja bem-vinda e está com a palavra. Bom dia, eu sou Kátia de La Salles, assim como a professora Liane falou. Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Maranhão, sou engenheira química. Então, nosso trabalho, que é ações de interação de universidade e empresa, como forma de minimizar a evasão das mulheres nos cursos de STEM, né, como o próprio título do trabalho ele falou, ele visa minimizar a evasão e, consequentemente, ampliar a permanência das mulheres nos cursos de graduação das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né, aqui da UFMA. A gente sabe que a aproximação das alunas ao mercado de trabalho do setor industrial, ela vai possibilitar uma percepção na articulação entre a prática de ensino e a realidade do mundo de trabalho, que vai proporcionar o desenvolvimento de uma visão crítica e reflexiva sobre o universo corporativo. Então, aí a gente trabalhou com diversas atividades, por exemplo, roda de conversa, visita técnica, mesa redonda, mini curso de capacitação. E todas as atividades, elas foram desenvolvidas localmente, né? E elas fazem parte do projeto de extensão universitária, que se chama SAR Menina Cientista, né? Que visa estimular meninas do Maranhão para as carreiras de STEM. Esse projeto ele foi aprovado em 2018 pelo CNPq, né, e recentemente pelo British Council, né, que é uma organização internacional do Reino Unido. E aí, nessa fase de interação com o mundo corporativo, os resultados mostraram um avanço significativo, né, na motivação e formação das alunas, ratificando sempre a necessidade de implementar alternativas de aprendizagem para estimular a fixação dessas estudantes na área, porque a gente sabe que não basta só atrair meninas para a área de STEM, mas a gente precisa também estimulá-las a permanecer na área, considerando que hoje, pelo menos um recorte da Universidade Federal, a gente tem aí 22% de mulheres que abandonam, que evadem o curso no primeiro ano das engenharias, né? Então, assim, essas ações, elas visam realmente, a gente tem duas ramificações do nosso projeto. Uma é de atrair, né, as alunas do ensino médio, e outra fixar, né? Então, nesse primeiro momento, os resultados foram bastante positivos. Parabéns, professora Kátia. Esse movimento é um movimento que vem crescendo. Parabenizo não só a ação, mas também o projeto, né? Porque, se me lembro bem, esse edital do CNPq, ele foi muito concorrido, né? Ele teve mais de 800 trabalhos e teve uma dificuldade muito grande da comissão julgadora de selecionar em torno de 50 a 80 trabalhos, não me lembro bem, que foram projetos que foram selecionados. Então, realmente, já de partida, já foram propostas muito meritórias, né? E o desenvolvimento desse trabalho realmente é algo que a gente deve acompanhar e tem tudo, assim, para realmente a gente conseguir um engajamento maior, né, das meninas e das mulheres na área das ciências exatas e tecnologia. Então, dizendo isso, eu gostei e parabenizo de novo esse trabalho, né? Nós aqui na nossa universidade, a gente tem, eu dirijo um campus da URGS fora da sede, e nós temos uma professora, que é a professora Aline Pan, não sei se tu conheces,
ela é da área da energia solar, então também existe um grupo dentro da área da energia solar, um grupo de mulheres que também estão fazendo ações nesse sentido. Então, está se estabelecendo uma rede muito grande, né, de ações nesse sentido, no sentido de atrair mulheres e como tu disseste, de fixar, porque depois a mulher também começa a passar por uma fase da maternidade, de outras funções ela acaba assumindo, que são extremamente importantes em termos de sociedade, né, e que às vezes atrasam ou impedem um avanço muito rápido na carreira, né. Também existe esse outro movimento, que é das mães cientistas, né. Também nós temos aqui uma professora que participa desse grupo, a professora Rossana, enfim, são todos movimentos que vêm no mesmo sentido, né? Aumentar a participação das mulheres digamos assim, e sempre que os homens se envolvem nisso aí também a gente gosta, né? Aquele movimento He for She também é um outro movimento que vem nesse sentido, né? E que é um movimento que reforça, digamos assim, esse nosso trabalho. Professor Luiz Carlos, algum comentário? Não sei se tem acompanhado. Parabéns à professora pelo trabalho, muito bom. Sucesso no trabalho. Obrigada. Algum outro comentário? Não estou acompanhando aqui no chat. Alguma outra pergunta, professora Kátia? Eu só queria parabenizar aí a professora Kátia pelo trabalho. A gente participou também, Kátia, do edital, né, do CNPq. Infelizmente, por um motivo de viagem, a gente estava viajando e a gente precisou fazer uma alteração no projeto, a gente não conseguiu a submissão, mas, assim, é muito bom, a gente tem acompanhado também. Inclusive, aqui a gente também, sou do Centro Universitário Senai Cimatec, a gente também tem um grupo muito forte se estruturando aí, né, na área de STEAM, com a parceria, inclusive, com o grupo do né, do Women Engineer, que é justamente já fazendo a formação com as meninas. Então, parabéns aí, viu, pelo trabalho. Inclusive, essa semana eu participei também do Gender Summit, não sei se você participou, Kátia. Sim, muito bom as discussões. Então, trouxe, inclusive, professora, a discussão a respeito, né, da produção feminina, da produção das mulheres durante o período de gravidez, toda essa discussão, como elas param de produzir em função da gravidez, e isso acaba também impactando na produção científica dela. Então, foram muito boas as discussões. Então, parabéns aí, viu, Kátia? Obrigada, Olinda. Se tu puderes colocar até no chat aqui qual é esse evento, né? Eu não acompanhei, mas eu vou colocar a professora Gender Summit, viu? Tá ok, então. Obrigada, Marilda. Então, passemos para próximo trabalho, então. Os autores são o Hugo Drummond Chaves e a Luana Cristina Francisco, a Sociedade com Stakeholder das Mineradoras. Algum dos autores está presente? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Hugo. Está com a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou explicar um pouco como a gente chegou até o trabalho, né, que eu acho que é um dos mais importantes, pontos mais importantes do trabalho, né? Eu e a Luana, né, somos dois discentes do curso de Engenharia de Minas, e a gente teve a percepção que as empresas, elas estão cada vez mais buscando um desenvolvimento sustentável. E a gente não estava entendendo por que as empresas as mineradoras, né, começaram a adotar uma postura tão sustentável, adotando até as ODS da ONU como referência, de uns tempos para cá. Entrando em contato com o nosso professor, orientador, o Carlos Alberto, ele explicou para a gente que hoje existe uma licença social de operação, né? Então, cada vez mais as mineradoras estão se preocupando com a opinião das comunidades e, para isso, também eles estão voltando mais suas ações para as comunidades locais. Esse foi um ponto bastante interessante e muito bacana, que é até hoje uma matéria do nosso DEMIN, né, o DEMIN da UFOP,
que está disponibilizando agora a matéria chamada Mineração em Sociedade, devido à tamanha importância que a relação minerador e sociedade tem hoje. E por isso que a gente adotou o termo stakeholder, né? Porque a gente acredita que a sociedade hoje é um dos principais stakeholders das mineradoras. E aí, para entender isso, nosso artigo ele acaba abordando a forma como as mineradoras obtêm as licenças, né? E uma das licenças, como eu disse, é a licença social de operação, onde a comunidade é estreitamente relacionada, e até para a gente iniciar a mineradora começar seus trabalhos, é fundamental que tenha essa relação com as comunidades, com os líderes da comunidade, que eles permitam a mineradora trabalhar. E isso vem muito dos efeitos negativos que as mineradoras trazem, né? As mineradoras, hoje, elas têm impactos negativos nas áreas sociais, nas áreas ambientais, na questão dos recursos hídricos, nos recursos econômicos. Então, a gente entende que as mineradoras hoje têm uma preocupação maior nesses quesitos e acabam que elas têm desenvolvido vários pontos para reverter essas ações negativas, né? E, juntamente com essa agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, elas começaram a trabalhar vários pontos em cima desses ODS. E hoje a gente consegue ter uma mineração mais amigável, né? E partindo cada vez mais para ser mais sustentável. Acho que, em resumo, seria isso nosso trabalho. Obrigada, Hugo. Muito interessante esse trabalho. A gente sabe que esse campo da engenharia de Minas é um campo, digamos assim, permeado de muitos conflitos, né? Principalmente conflitos sociais. Então, realmente esse olhar mais para além do técnico, do estritamente técnico, realmente é algo muito oportuno e necessário. Eu pergunto se há alguém querendo fazer alguma colocação, alguma pergunta ao Hugo. Não sei se o professor Luiz Carlos ou os demais estão presentes na sala. Tem aqui no chat já algumas manifestações parabenizando pelo trabalho. Uhum. Muito obrigado. Então, sigamos, muito obrigada, Hugo, sigamos aí, porque a nossa agenda é meio apertada, né? O próximo trabalho, 3438, a formação interdisciplinar como proposta para aumentar a participação feminina nos cursos de engenharia, e a professora Marinilda, então, que está como autora desse trabalho. Com a palavra, a professora Marinilda. Bom dia a todas e todos. Eu sou Marinilda Lima, né? Eu sou daqui do Centro Universitário Senai Cimatec, na Bahia. Esse trabalho, contextualizando um pouquinho, esse trabalho ele é fruto aí de um projeto que a gente vem estruturando desde 2016, justamente trazendo toda essa discussão a respeito do aumento da participação feminina nos cursos, né, de STEAM. Então, os dados mostram, né, que desde 2019, o dado do INEP mostra que ampliou muito a participação de mulheres na área do ensino superior. Ela se apresentou 55,2%, porém, ainda estão subrepresentadas nas áreas de STEAM. E esse trabalho, ele nasce justamente na proposta de a gente não só ampliar, a professora Kátia trouxe até isso na apresentação dela, mas também a gente conseguir manter as meninas no curso, porque alguns cursos as meninas ingressam, mas por não se sentirem, vamos dizer, amparadas ou ter alguma outra referência, elas acabam também saindo. Então, em 2016, a gente estruturou o grupo do I, que é o IME Engineer. Eu sou conselheira do grupo, e a partir daí a gente começou a montar oficinas e programas também para poder dar suporte, né, fazer com que elas tenham visibilidade e também consigam, né, se reunir e discutir, né, temas relevantes na área de STEAM. E em 2019 a gente montou um Garotas 4.0, que é justamente que traz essa proposta da formação interdisciplinar, que são três disciplinas
que desafio da robótica, gestão de projetos e de desenho, né? Desenho, inclusive, com abordagem, trazendo já a economia circular também e prototipagem, né? Que a gente trabalha muito com a questão da metodologia ativa aí também. Então, a gente montou o Garota 4.0 e a proposta da Garota 4.0 é justamente não só internamente a gente fazer esse fortalecimento da participação feminina em vários projetos e programas, mas também a gente vai para além de sala, porque a gente vai para as oficinas e atividades em escolas públicas e privadas também. Para quê? Para justamente a gente dar visibilidade das mulheres na ciência. A gente trabalha desde o nível fundamental até o ensino médio com as oficinas, que são, inclusive, as facilitadoras são justamente as meninas componentes do Grupo I. Então, é uma ação colaborativa, coletiva, onde a gente junta a pesquisadora do centro universitário, junta as meninas do I e junta aí as meninas também do ensino médio e fundamental. Então, é isso, né, que a gente vem fazendo. Nós fomos contempladas no edital da Iniciativa Docente 2020, e recebemos, inclusive, aporte para poder desenvolver os kits. Estamos agora já formatando, são robôs, sumôs, com vários desafios, para poder justamente trazer essas oficinas, essas práticas, e mostrar, né, que as meninas cada vez mais aí possam participar. É isso. Aberta aí as perguntas e considerações. Obrigada, professora Marinilda, realmente muito interessante, né, essa iniciativa. Parabéns pelo trabalho e ótima continuidade. A palavra está aberta. Quem gostaria de fazer alguma manifestação? Ali no chat. Eu queria fazer um comentário, vocês me escutam? Por favor, Moira. Moira? Eu queria... Moira. Moira, isso. Tá. Obrigada. Eu queria dar parabéns primeiro para a professora, muito bom, eu acho muito legal, assim, além dos estudantes, né, que participam do I, as professoras estarem aqui também representando, acho isso muito legal, porque às vezes falta, né, professoras orientadoras, a gente busca com tudo, mas às vezes não encontra quem ajude a gente, quem oriente, e ver que a senhora está presente é bastante importante, para fortalecer aí o I3E. E uma coisa que eu achei muito legal que a senhora falou foi sobre o robô sumô, né? Essas oficinas e tal. Eu lembro que em 2017, né, eu entrei na equipe de robótica de um grupo que eu participo na UFBA e eu era a única mulher que estava, né, nas competições, enfim, tinha muita pouca mulher participando. Então, assim, vocês estarem introduzindo esse tipo de oficina, esse tipo de trabalho através do I, né, na universidade é muito, muito importante mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Moira. E a proposta, Moira, para a gente é sair além da universidade. A gente criou agora um grupo chamado Cimatec em Campo, que é justamente que a gente saia da universidade, Moira, desenvolve toda essa estrutura, né, com as pesquisadoras, com a gente, docente, as meninas do I, e aí, a partir daí, a gente vai nos campos, né, ou seja, escola pública, escola privada. A gente já tem uma parceria, inclusive, com a escola do Bairro da Paz, que é um local que fica bem em frente ao centro universitário. E é justamente isso, a gente precisa dar visibilidade, né? Mostrar que ciência é algo prazeroso, que as meninas possam vir, e trazendo desde o ensino fundamental mesmo, né? Circuitos elétricos, comandos elétricos, eletrônicos, essa coisa mesmo. Justamente, parabéns, professora. Obrigada. Obrigada pelos comentários, parabéns mais uma vez. Sigamos, então, o próximo trabalho é o 3449, também fala na questão da inclusão do gênero no ambiente universitário, né? A autora é a Juliane Graciela de Carvalho Gomes. Graziela. Graziela, isso. Tá. Desculpa, aqui no Sul a gente tem mania de puxar muito com o espanhol. Em espanhol seria mais Graciela. Mas, Graziela, obrigada por ter estado aqui, apresentar esse trabalho. E está com a palavra, por favor. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Juliane Graziella, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia. E também, como a professora Marinilda, eu vou falar sobre o I, sobre o I-UFBA.
Como ela já falou, o I, ele é o grupo Women Engineer, ele faz parte do I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, que é uma organização mundial sem fins lucrativos que possui a missão de desenvolver tecnologia para o benefício da humanidade. O I, ele tem o objetivo de facilitar a retenção e o recrutamento de mulheres na área de STEM ao redor do mundo. O I, dentro da Universidade Federal da Bahia, ele foi fundado em 2009 pela necessidade das estudantes de ter um espaço de fala para as mulheres dentro da Escola Politécnica da UFBA, que ainda hoje é um ambiente majoritariamente masculino. O percentual de mulheres na Escola Politécnica nos últimos anos, ele não chegou a 30% dos estudantes. Então, ainda é um ambiente muito masculino. O grupo, ele desenvolve atividades como mini cursos, sejam eles técnicos e não técnicos, rodas de conversas que nós chamamos de WeMeets, onde discutimos diversos temas como a invisibilidade da mulher na história do Brasil, lives no Instagram, como forma de orientação e discussão. Essas lives elas começaram no período de início da pandemia, então os temas foram iniciados voltados para a pandemia, para orientar em como melhorar a passagem por esse período. Além disso, nós temos também um clube literário chamado Mentes Femininas, que incentiva a leitura de livros escritos por mulheres ou protagonizado por mulheres. E a recepção de calouras, que foi um evento que tem por objetivo evitar a evasão feminina nos cursos de engenharia, porque, como já falei, o número de mulheres dentro da Escola Politécnica é muito menor do que o de homens. Então, principalmente nesse período pandêmico, foi uma tentativa de manter essas meninas que ingressaram, que quando começou a pandemia só tiveram 2 semanas de aula presencial e já parou tudo. Então, foi uma tentativa de evitar essa evasão. E, além disso, também tem os grupos de estudo em inteligência artificial, análise de dados, e o podcast, que é em parceria com o ramo da UFBA, onde a gente traz diversos temas, tanto voltado ao âmbito técnico, como ao âmbito de gênero e inclusão. Então, nosso grupo ele tem esse objetivo de trazer mais mulheres para a área de STEM, e também para fazer com que elas permaneçam nessa área. Não entrem e desistam no meio do caminho. Esse artigo ele foi escrito por mim, Moira, que também está aqui, e Gabriele, Rebeca e Lorena. Moira, se tiver alguma coisa para complementar. Acho que você falou super bem, Júlia, obrigada. É importante também ressaltar, né, como a professora Kátia falou e Júlio falou também, que não só a gente tem que se preocupar, né, com trazer essas meninas para a área de engenharia, né, para trabalhar com o pessoal no ensino médio e tal. A gente tem que se preocupar também em evitar a evasão, porque é uma coisa que ocorre muito, até por, às vezes, a pessoa não se sentir, né, confortável, não se sentir integrada no curso, muitas vezes isso ocorre. Então, esses trabalhos que a gente realiza são justamente para trazer mais mulheres e evitar a evasão das que já estão nos cursos da área de STEM. E eu falo por experiência própria, desculpa, eu falo por experiência própria que antes de integrar o grupo e de integrar o I, eu não me sentia muito acolhida dentro do curso de engenharia elétrica, porque eu acho que é um dos cursos que tem mais homens. As salas de aula a gente entrava, via muito mais homens. Hoje a gente já consegue ver um pouquinho mais, mas mesmo assim ainda é muito, muito minoritário o número de mulheres. Então, por experiência própria, eu não me senti acolhida e o I fez isso comigo, fez eu me sentir mais acolhida dentro do curso de engenharia elétrica. Muito legal. Eu também devo confessar, eu sou engenheiro eletricista, né? E quando eu entrei na universidade, ainda no milênio passado, nós éramos em torno de 5%, 5 a 6% dos alunos do curso, né? Passados muitos anos, eu voltei à universidade como docente, né?
eu pude constatar que a realidade até tinha piorado um pouco, ela tinha até diminuído um pouco. Mas eu posso te dizer que, apesar de ser um pequeno número, eu lembro bem que nós éramos muito respeitadas, valorizadas, acolhidas e entendidas, pelo menos pelos nossos colegas. Não me lembro de ter nenhuma manifestação também diferente de professores, que a maioria eram homens também, né? Por algum... discriminado de alguma maneira, né? Porque o que o ambiente ali era o ambiente do saber, o que valia ali é o que a gente sabia, o que a gente produzia, né? Então, isso, eu nunca tive más lembranças desse período, e depois na minha vida também sempre trabalhei muito com homens, e te confesso que eu me sinto muito à vontade no ambiente masculino. Às vezes, no ambiente feminino, com muitas mulheres, tem certos protocolos assim que eu não entendo muito bem, né? Porque são mundos diferentes. Mas acho que a mulher, ela justamente a mistura é que dá coisa boa, né? E assim como tu, Juliane, não desistiu do curso, espero que as demais também não desistam, porque eu acho que a diversidade é que garante um bom resultado, a diversidade de gênero, diversidade de culturas, de etnias, isso tudo está mais que provado que grupos, equipes mais criativas são equipes com maior diversidade. Então, nós temos que caminhar nesse sentido. A mulher, ela entra e entra somando, né? E a parceria do homem, eu sempre vi como uma coisa muito importante. Então, nós vemos para ocupar o espaço que é nosso e que com certeza vai tornar a engenharia elétrica, que é um ramo assim que é uma engenharia né, que com tanta diversidade em si, né, pelo campo de conhecimento, por diferentes campos de conhecimento, onde a mulher também se encontra com muita facilidade. Mas excelente o trabalho de vocês, sigam aí e sigam motivando novas mulheres em outros recantos aí, né? Porque nós precisamos desse contingente feminino aí aumentado e que a gente consiga levar, ter boas experiências, né? Que nesse mundo masculino que nos receba bem. Desculpa eu ter me estendido tanto, mas acontece que a Ju agora tocou em 2 pontos importantes para mim. Eu, como aluna de engenharia elétrica, e, enfim, parabéns mesmo. A palavra está aberta. Não sei se alguém quer fazer mais uma manifestação. Eu gostaria de parabenizar as meninas. Por favor, Hilda. Aqui, Ju, eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai marcar um encontro. A gente está programando já agora fazer um encontro, né, regional do I. Então, vocês desde já sejam convidadas. Inclusive, né, é algo que a gente já tinha na pauta, né? E aí, inclusive, estamos já começando a organizar. Então, vocês com certeza também serão convidadas. E muito bom, viu? Contar aí, ver que vocês estão se movimentando. É isso mesmo, né? Eu vim de uma área também extremamente masculinizada, entrei em 87 na escola técnica, sou mecânica de avião, fui mecânica de avião durante muitos anos, então a gente, né, começa a passar por essas vivências e a gente precisa com certeza também, né, continuar nessa abertura desse caminho, certo? Então, parabéns aí pelo trabalho e a gente vai conversando sim, viu? Como a professora Kátia colocou, juntas, né, sempre a gente, né, se torna muito mais forte, né? Se conforta, dá mais amparo, se fortalece. E a representatividade é muito importante. Muito bom. Parabéns aí. Eu gostaria também de, se a senhora me permite, de parabenizar 2 minutinhos a Juliane e a Moira, né? Pelo trabalho. É muito importante essa questão do acolhimento. Realmente as meninas, vou chamar mulheres, né? Que as meninas, aqui não gosto que eu chame elas de meninas. As calouras, elas chegam já numa sensação de perdida, né? Então, assim, é muito importante fazer essas ações, né? Aqui a gente tem feito também, junto aos centros acadêmicos, né? Os DEAs, os CEAs,
né? Esse acolhimento agora no formato virtual, mesmo que seja, a gente faz esse acolhimento, então é muito importante mesmo. E lembrando, não esquecer, né, delas, fazer um acompanhamento até o final mesmo, né? E a gente faz ações, as ações também são importantes, algo que eu vi de alunas, de fazer ações em conjunto com os homens, para que eles tenham também, se sensibilizem pela causa. Então, assim, no nosso projeto, nós temos professores que fazem algumas ações com as alunas, e também temos monitores homens que trabalham com as calouras. Então, é importante também a gente envolver os homens nessas ações, para que eles se sensibilizem pela causa. Muito bom, professora Kátia. Bom, o assunto motiva a gente discutir bastante, né? Mas já estou vendo aqui formação de parcerias, já também me sinto assim bastante motivada para trazer isso, para ampliar a discussão aqui no meu meio, né? No meu meio acadêmico. Mas, infelizmente, o tempo nos atropela, então eu passo para o próximo trabalho, que é o 3589, pergunto se a autora é a Crislane Aparecida, e se ela se encontra na sala. Sim, estou aqui. Por favor, Crislane, estás com a palavra. Sim, sim. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Crislane Aparecida André de Souza. Sou aluna do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto. Sou uma das autoras, né, do título Biblioteca Comunitária Santo Antônio do Salto, um instrumento de democratização do conhecimento e valorização da cultura, juntamente com a autora Emilce Totti, Crislane Aparecida André de Souza, e sobre orientação do professor Carlos Alberto Pereira. Bom, vou falar um pouco, resumidamente, do que foi o nosso trabalho, do que é, né? O trabalho, ele é sobre um projeto de extensão desenvolvido no Departamento de Engenharia de Minas, aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, né, chamado Cantaria, que no final do ano de 2020 ele se estendeu para o distrito de Santo Antônio do Salto, que é uma zona rural de Ouro Preto, e que a gente está com um projeto de implantação da primeira biblioteca comunitária nesse distrito. Então, esse trabalho, né, ele tem como objetivo relatar como que está sendo essa implantação dessa biblioteca, né, focando como que está sendo a aquisição dos acervos de livros, acervos permanentes, como que a gente está sendo a interação, né, dos moradores do distrito, mesmo com as atividades, nesse cenário pandêmico, né, da Covid-19, como que a gente foi meio que se adaptando, se redescobrindo para que a gente conseguisse alcançar maior número de pessoas, né, que a gente sabe que nesse momento remoto as coisas são mais complicadas, essa adesão é um pouco mais difícil. E também com essa implantação dessa biblioteca, a gente tem como objetivo tentar diminuir, né, as lacunas da desigualdade informacional, seja ela educacional, porque como sendo um lugar mais afastado, sabemos que o acesso às coisas básicas, como o livro, é coisa que normalmente não é tão fácil assim, como na cidade sede de Ouro Preto. Através desse projeto, a gente conseguiu unir também a universidade com a comunidade, né, ressaltando o papel do engenheiro, como também não só nas áreas técnicas da profissão, mas também na resolução de problemas, né, sociais, na sociedade onde a gente está inserida. A gente buscou também parcerias, né, com instituições locais, como a Escola Municipal Alijadinho, e também com empresas externas, que é a empresa Solene, a empresa de química, onde a gente buscou subsídios, né, para implantar também o primeiro laboratório de química nessa escola, a Escola Municipal Alijadinho, onde a gente vai tentar conciliar as atividades da biblioteca comunitária com as aulas teóricas dos alunos, dos bolsistas que vão trabalhar nesse projeto, com as atividades desenvolvidas na escola também. E, no mais, esse projeto tem como principal objetivo isso, tentar amenizar
permitir, né, uma aproximação mais efetiva, né, dos alunos da universidade, da engenharia, com os problemas sociais que a gente tem aí no nosso dia a dia, nesses lugares mais, vamos dizer assim, desprovidos de meios básicos de educação, seja ela de comunicação. E é isso, estou aberta às perguntas, dúvidas. Obrigada, Crislane. Excelente trabalho, essa atuação aí com a comunidade é sempre muito gratificante e muito necessária, né? Um pouco assim a universidade se colocando inserido no meio, né? Que às vezes nós somos tão criticados como se nós estivéssemos, né, a parte, né? E não, nós somos parte dessa sociedade. É que às vezes a própria sociedade não nos enxerga. Então é necessário ações assim que evidenciem mais a nossa inserção e o nosso papel no meio da comunidade. Parabéns mesmo. Aqui no chat eu vejo a parabenização ao teu trabalho, né? Excelente. Mesmo assim, eu abro a palavra para presentes da sala que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. A Cristiane. Crislane, só parabéns pelo trabalho. Tem uma faixa etária ou vocês trabalham com o público, né? Tem um direcionamento? Então, a gente está com um programa de abranger toda a comunidade, né? Porque como é um lugar pequeno, a gente vê que todas as faixas etárias têm essa carência, né, de ter alguma atividade disponibilizada para todos, mas dentro da biblioteca a gente está pensando em desenvolver atividades com direcionamento para a faixa etária, né? Normalmente a gente vai começar com alunos de 7 a 8 anos, até os adolescentes de 12 a 14 anos, com oficinas, né, com, vamos dizer assim, oficinas de leitura, ternúrias, e a gente também, essa biblioteca, ela é implantada com parceria com o Clube de Mães, que é um grupo de mulheres, né, que fazem trabalhos artesanais, lá nesse distrito de Santo Antônio do Salto, que elas podem oferecer também, de forma voluntária, para outras mulheres ou outras pessoas com a faixa etária maior, vamos dizer assim, de 20, até as pessoas que se interessam a participar dessas atividades. Mas, inicialmente, é direcionada a todo o público que tem interesse em participar. Obrigada, Cris. Não havendo alguma outra manifestação, passemos ao próximo trabalho. O 3434, o autor é o Rodrigo de Souza. O Rodrigo se encontra. Será eu, Amir, que vai apresentar. Tá, está com a palavra, então. Bom dia a todos. Amir Saravamanassias. Bom dia a todos. Sou Amir, faço parte da UERJ, no estado do Rio de Janeiro, do campus de Resende. Esse projeto nosso, uso do coletor solar como ensino, partiu de uma parceria nossa com o Centro de Fontes Renováveis, também da UERJ, um outro laboratório da UERJ, e onde nós utilizamos um coletor de placa plana, que é um modelo específico de coletor, para aquecer a água, né, aquecimento de água, e utilizamos toda a sua modelagem analítica, todo o seu conteúdo matemático, para incrementar a disciplina de fenômeno de transporte, na qual o coordenador do laboratório que eu participo, que é o Luiz Carlos Cordeiro, que ministra essa disciplina, e os alunos terão todo o aporte da trilha de conhecimento, como nós nomeamos, onde estará tudo detalhado, o passo a passo, todas as equações destrinchadas ali para que possa ter o maior entendimento possível do conteúdo, toda a parte de transferência de calor, todos os coeficientes convectivos, radiação, e o aluno poderá, dessa forma, ao longo do período,
fazer toda a aquisição de dados, né? A placa foi toda instrumentada com termopares para poder fazer a medição de temperaturas, e aí fazer a validação do modelo analítico, a análise térmica dele, a troca térmica, a eficiência do coletor, todo o dimensionamento que podemos calcular nele. Também temos a parte de extensão do projeto, onde nós fornecemos um coletor solar itinerante, uma parceria do nosso laboratório, com o Sindicato Rural de Resende, onde nós fornecemos um coletor solar itinerante, onde está pronto, se encontra no Sindicato Rural, e ele visitará as propriedades cadastradas ao Sindicato Rural em determinado período, uma semana, para que os produtores aqui da região possam ver os benefícios de se utilizar uma energia renovável, no caso, o coletor solar para aquecimento de água. E participar desse projeto foi muito gratificante pelo ganho de maturidade que se pode adquirir, né? Toda a questão de desenvolver empatia em relação aos produtores rurais da região. Nós estamos visitando fazendas aqui da região sul-fluminense do estado do Rio de Janeiro. Então, todo esse projeto tem sido bastante benéfico para nós. Obrigada, Mir. Interessante esse trabalho. Nós aqui no campus onde eu atuo também, nós estamos até agora implantando uma usina fotovoltaica, né, em que a gente pretende também parte desses painéis utilizar como laboratório didático, né? Então, é algo muito interessante, né? Uma energia alternativa de muito futuro, né? Apesar que ainda há muita discussão, né, sobre o que seria a melhor forma. Alguns discutem que a energia solar não é uma energia tão limpa assim, porque tanto na confecção dos painéis quanto no descarte deles há todo há muitos problemas relacionados que eu não vou me avançar aqui, mas evidentemente que é um assunto que nós temos que discutir, né? Sim, formas alternativas de energia. Então, parabéns pela iniciativa. Eu pergunto se tem alguém na sala que queira fazer alguma manifestação, alguma pergunta. Bom, não havendo, nós temos, obrigada, Mir, de novo, nós temos mais 2 outros trabalhos aqui na sala, que é o 3444, cujo autor é o Léo César de Oliveira Pereira, pergunto se está presente. Não? E o 3673, de autoria do Luiz Eduardo Souza Sena, se está presente também. Estou sim, estou aqui. Luiz Carlos, desculpa, Luiz Eduardo, né? Luiz Eduardo e os demais, eu vou pedir licença para vocês. Eu tinha anunciado no início da reunião que surgiu uma emergência aqui na minha unidade, e eu vou ter que me afastar para ir à reunião, para fazer uma intervenção, um esclarecimento lá aos meus colegas, e aí eu peço que o professor Luiz Carlos, então, me substitua, né? Provavelmente não vai haver tempo de eu retornar aqui, porque quando eu estiver livre lá, essa reunião já vai ter terminada. Eu não fiz a observação de que nós tomamos uma opção de seguir a apresentação dos trabalhos mesmo com as ausências, o que no presencial, muitas vezes as coordenações, elas sugeriam da gente não alterar os horários de apresentação, mas quando a gente faz isso com a ausência de um autor, de uma autora, isso dá uma quebra muito grande na sessão, né? Então, está se entendendo que, bom, quem vai para uma sessão é porque está interessado naquela temática toda
e seria importante se manter naquela sessão. Então, por isso que nós fizemos, e evidentemente até a hora final, nós ainda temos muito tempo, né? Então, se o professor Luiz Carlos quiser continuar a discussão aqui desse grupo que esteja presente, fique à vontade, mas eu vou ter que pedir, eu vou ter que me desculpar e me ausentar, me liberando lá, eu retorno aqui, vamos ver se eu ainda encontro vocês, senão, um muito bom dia para todos e uma boa sequência de congresso, e muito obrigada. Professor Luiz Carlos, Obrigado, pode assumir a coordenação dos trabalhos, por favor? Sim, eu vou assumir aqui, sim. Obrigado. Muito obrigada, então. Até logo. Eu acho que eu vou me manter logada aqui, mas eu vou estar desconectada. Obrigada. Tá, ok. Agora o trabalho 3673, né, que é o Luiz Eduardo Souza Sena. Por favor, professor, apresente-se e conduza o seu trabalho. Eu sou o Luiz, eu sou aluno de Engenharia Mecânica na UFPA. Estou no segundo ano agora. Eu tive uns problemas com o meu computador, então eu estou pelo celular agora. E, bom, eu tenho que... A parte mais importante que eu vejo em apresentar aqui sobre o trabalho é por que nós fizemos a análise sobre sustentabilidade. E essa análise ela foi feita porque, bom, sustentabilidade ela tem virado um tema cada vez mais importante nos últimos anos. Esse ano teve o relatório do IPCC, que é o painel de controle climático, e uma das conclusões dele é que se nós não fizermos nada até 2050, nós não vamos mais conseguir preservar o clima habitável na maior parte do planeta. Então, assim, isso seria um grande desafio de engenharia. E nós queríamos saber como o Brasil aborda esse desafio, que é se tornar um país mais sustentável, tanto na emissão de gases quanto nos outros aspectos. Por exemplo, poluir menos, não só na emissão de gases, mas nas águas e na floresta, por exemplo, desmatar menos também. E, bom, como fazer essa análise de como a engenharia está abordando a sustentabilidade no Brasil, nada melhor do que fazer uma análise dos trabalhos publicados no COBENS, que é o Congresso de Educação e Engenharia. Então, nós fizemos essa análise dos últimos 10 anos, assim, de 2010 a 2020, de todos os trabalhos publicados que tinham alguma coisa relacionada com engenharia, por exemplo. Ou com engenharia não, com sustentabilidade, no caso. E, bom, nós fizemos essa análise através do site da Abenj, nós pegamos todos os arquivos lá, os trabalhos, lemos todos e classificamos eles em algumas categorias, como educação ambiental, assim, de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, por exemplo, ensinar as crianças na escola como fazer algo sustentável, economizar mais água, assim. E depois nós fizemos uma análise de todas as classificações e fizemos um resultado. O resultado final foi que, assim, o Brasil ele sempre foi muito bom em sustentabilidade, principalmente na engenharia. Nós somos um país bem sustentável em alguns aspectos, porém poderia estar bem melhor. Principalmente na área, por exemplo, uma área da engenharia civil, ainda se usa muito concreto. E não tem um movimento muito forte para mudar o uso de concreto na engenharia civil, porque mesmo que ele seja um material extremamente... Assim, ele não é muito sustentável em nenhuma fase da vida do material. Então, assim, ainda tem muito que melhorar. Esse é em relação à sustentabilidade no Brasil. Bom, é isso. Obrigado. Alguma dúvida? Desculpe. Obrigado pela apresentação. Eu vou abrir aqui para comentários. Alguma pergunta? O Luiz Eduardo, eu agradeço pela apresentação. Eu vou voltar aqui à apresentação anterior, ver se tem alguém para apresentar. Muito obrigado. Eu gostaria de saber se tem alguém
para apresentar, né, o Léo César, né, ou o Roberto. Seria o envolvimento de materiais sustentáveis em temas de trabalho de conclusão de curso da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará. Bem, dando continuidade, não tendo ninguém para apresentar esse trabalho, nós vamos encerrar essa sessão, né, visto que todos os tópicos já foram apresentados. Agradeço a presença de todos. Professor Luiz? Pois não? Pode Oi, falar. tudo bem? Fica A gente vontade. poderia tirar um print com o pessoal que está participando da sessão? Print? Só um instante. Sim, seria um registro. Sim, Não sim. sei se seria possível. Gente, queria só... O que vocês acham? Ué, poderia sim, todos aparecerem, né? Se quiser, não sei se é possível, tem que ver aqui se ele dá essa opção, né? Uhum. Eu acho que é mais individual, né? Ele não aparece todo mundo junto, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Alguém sabe se pode? Sabe, Júlia? Oi? Eu acho que tem uma maneira da gente compartilhar aqui, talvez, né? Eu não sei. Acho que não tem, não. Não tem aqui embaixo, não. Aqui, peraí. Não tem, não. Ele é bem individual, cada um vai apresentar. Isso, porque é Zoom, né? Porque em outros tipos de plataforma a gente consegue mudar o layout e atualizar tudo. É isso? Todo mundo de uma vez só. Pessoal, na parte de cima, no cantinho superior direito, tem ali escrito View. E aí tem o speaker, isso, e Gallery. Aí só colocar em modo galeria, aí aparece todo mundo. Pronto, aí, ó. Conseguiram? Que beleza. Sim. Pronto. Não estou conseguindo aqui não, só um instante. Na parte superior... Isso, na parte superior, no cantinho direito, lá da tela, está escrito View. Aqui o meu está apresentando aqui os participantes. Mas eu acho que somente quem vai tirar o print, né, que precisa estar com a tela assim. Aí eu não sei quem de vocês que vai tirar, mas não precisa estar todo mundo, não. Gente, só abrindo um parêntese aqui, eu coloquei no chat o site do distrito onde a gente está implantando a biblioteca, se caso alguém tiver alguma curiosidade de querer conhecer. É um lugar bem bacana, bem bonito. Vocês estão convidados a visitar depois desse período pandêmico. Mas lá a gente divulga, né, as atividades remotas da biblioteca, a gente divulga vídeos também de autoria dos moradores, é bem interessante. Deixei o link aqui no chat. Ok, obrigada, Cris. Olha, se vocês puderem colocar, eu não estou conseguindo colocar todo mundo junto não, aqui não. Licença, quem que vai tirar o print? Quem se habilitar aí, porque eu não estou conseguindo ver aqui o print, nem estou tendo acesso aqui. Eu posso tirar, eu só queria saber para quem eu envio depois, né? Eu não prestei atenção, desculpem, quem solicitou a foto? Foi eu, Kimberly. Marinilda. Se a senhora puder passar seu contato, eu tiro e envio para a senhora. Tá, obrigada. Eu vou passar assim. Nada. Obrigada. Já até... Mas se vocês quiserem dar um sorriso aí, todo mundo, se preparar. Prontinho. Obrigada, viu? Obrigada. Aí, me passa seu e-mail, por gentileza, através do chat, que eu já envio para a senhora. Eu vou mandar agora. Você pode enviar, Kimberly, até pelo Zoom mesmo. Pelo chat? Pode sim. Isso.
À direita lá tem. Só um minutinho aqui, deixa eu... gente, aqui... não, deu sim. Aí eu tirei o print aqui da minha tela, tá? Deixa eu ver. Consegui mandar, galera. Conseguiu? Só baixar. Ótimo. Obrigada, Hugo. Bem, pessoal, feito já o print, já vou encerrar a sessão, então. Obrigado pela presença de vocês. Ô, professor Luiz Carlos. Pois não? Eu cheguei um pouco atrasado aí, já eram as 8h50 mais ou menos. Eu não sei se teve alguma coisa aí sobre o nosso trabalho. Se houve Qual o trabalho de vocês? 3646. 3646. Não, ninguém apresentou ele, não. Ele ficou... Professor, está dentro do prazo. Como é que é seu nome mesmo, por favor? É Tiago? Tiago Alves. Ô, Tiago, por favor, então, eu vou deixa eu permitir aqui só um instante. 3646, regressão linear múltipla, né? Como estratégia de planejamento industrial. Um exemplo de transferência de conhecimento entre universidade e indústria. Por favor, pode se identificar e começar o trabalho. Ok, pessoal. Bom dia, né? O nosso trabalho, ele surgiu de uma parceria lá. Nosso trabalho, nós temos uma equipe que trabalha uma empresa de mineração, né? Então tem alguns ex-alunos do curso de Engenharia de Minas do Cefet, alguns alunos do curso de mestrado em Engenharia de Minas. E aí, no desenvolvimento do nosso trabalho, né, a gente, em algumas situações, comentando algumas coisas lá com o professor nosso do Cefet, ele comentou, a gente pode fazer uma parceria, né, para o desenvolvimento de algumas atividades de vocês, né, como uma forma de transferência de conhecimento. Então, a gente escolheu, foram feitos alguns trabalhos, né, e a gente escolheu um para apresentar aí para comentar aí no congresso, que foi um trabalho de regressão linear para uma atividade de planejamento de produção industrial, onde, né, o professor ele se dispôs a reunir conosco, que éramos alunos do mestrado e ex-alunos, e também com algumas outras pessoas da nossa equipe, né, então foi feito, o objetivo foi fazer essa transferência de conhecimento, né, então foi os professores do Cefet, né, 2 professores, na verdade, que fez né, em conjunto com a gente, esse grupo de trabalho, esse grupo de estudos, de modo a transferir, né, os trabalhos, deixar de ser alguns trabalhos acadêmicos, né, algumas atividades puramente acadêmicas, para trazer para a nossa realidade, né, na rotina industrial. Então, foi um trabalho que agregou muito valor para nós, lá na nossa rotina de trabalho, e também para o Cefet, né? Então, assim, a partir daí surgiu uma parceria, então agora já tem planos, inclusive, de fazer alguns cursos, né, formais, realmente voltados para atender a nossa empresa e as outras empresas aqui da cidade também que tiverem interesse. Então, aí os nossos professores lá sugeriram que nós apresentássemos isso no congresso, porque foi um case de sucesso, né, de trazer para as empresas aqui da região uma forma de enxergar que é possível trazer esse conhecimento, né, de dentro da escola para uma aplicação realmente prática e não apenas acadêmica dentro das empresas. Foi essa
proximidade aí entre as atividades acadêmicas e realmente a prática industrial de rotina das empresas. Então, assim, resumidamente, né, eu não vou entrar no mérito lá dos cálculos que foram feitos, da parte técnica. O objetivo de apresentar no congresso foi esse case de sucesso entre uma aproximação do ambiente acadêmico com a prática industrial das empresas. Muito bem, Tiago. Algum questionamento? Guardando aqui, não tem nenhum questionamento a respeito do seu trabalho, tá? Só passar que só no meu ver, né, que é bem envolvido dentro de minha área, eu trabalho muito com a parte de simulação, e eu trabalhei também com o pessoal, apesar de ser engenheiro químico, eu trabalhei muito com o pessoal da engenharia de produção, né, então essa parte é bem focado, né, nesses tempos e movimentos aí, né, que você vê lá, aquela questão de como que você vai ter a disponibilidade para poder trabalhar dentro daquilo, diminuir custos e gastos, né, isso aí é bem interessante, é bem aplicável. Só uma pergunta, você teve alguma resistência com relação à empresa na hora de colocar isso em prática? Não tivemos, porque, assim, inicialmente, nós éramos todos da mesma equipe, né? Os demais participantes do projeto inicial, nós éramos todos da mesma equipe, da minha equipe lá na empresa. Então, assim, a partir do momento que a gente fez esse primeiro trabalho e nós apresentamos os resultados disso para os nossos gestores, aí não tivemos, porque os resultados realmente foram muito bons, foram coisas assim, inovadoras que não faziam parte da rotina, das entregas das pessoas, né? Então, meio que abriu os olhos das pessoas para esse tipo de qualificação. E, por coincidência, né, completando o nosso professor, que é o professor de estatística ele também é engenheiro químico, igual a você. Ele também não é da área de engenharia de Minas, lá, que é o foco do nosso trabalho. Porque a engenharia, no fim das contas, ela acaba fazendo como diz o pessoal, né? Todo mundo, tudo junto e misturado, né? Porque envolveu engenharia de Minas, envolveu engenharia de produção, com engenheiro químico trabalhando, aí vai muita coisa trabalhando. Mas a ideia da engenharia é isso, você colocar o que você tem de ferramenta para melhorar, né? Os trabalhos. É isso. Parabéns. E foi justamente uma visão que eu acho que, vamos falar assim, o pulo do gato, né? Quando nós conversamos lá com o professor Natal, o pulo do gato foi esse, ele viu algumas ferramentas que ele utilizava muito na engenharia química e falou, não, eu acho que isso aqui a gente consegue adaptar e vai te dar bons resultados aí na sua parte de engenharia de minas, nessa simulação de produção, simulação de custos. Muito bem. Muito obrigado aí pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade e a atenção. Vamos ver se eu vou verificar aqui, só para dar continuidade à sessão, se tem alguém ainda que não expôs o trabalho e agora ficou presente. Não tendo, né, nenhuma manifestação, eu vou dar como encerrar essa sessão. Obrigado, Tiago. Aí. Obrigado. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau, até mais. Tchau para vocês. Bom dia aí. Tchau, bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia.